ela detectou a falta de vinho naquele casamento, naquela festa. Sendo assim, os noivos iriam ficar envergonhados diante dos convidados. Mas Jesus não deixou eles serem envergonhados, eles ficarem envergonhados. No mesmo momento, Jesus mandou que trouxesse 6 talhas d'água. E quando trouxeram 6 talhas d'água, a Bíblia diz que Jesus transformou aquela água em vinho. E foi dado ao mestre-sala para poder provar aquele vinho. Era o melhor vinho que ele já tinha provado em sua vida. E quando esse vinho foi dado aos convidados da festa, todos ficaram maravilhados. Como aquele vinho era bom, como eles começaram a dizer, meu Deus, deixaram o melhor vinho para o último momento da festa. Tudo que Jesus faz é maravilhoso, é perfeito. Faltou vinho, mas Jesus veio e transformou a água em vinho. Olha aí, o que está faltando em sua vida, Jesus pode acrescentar. Às vezes nós nos deparamos com situações difíceis, começamos a entrar em desespero, em pânico. Mas não é necessário, não precisamos nos desesperar. Porque nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. E o que está faltando em nossa vida, Ele pode acrescentar. Basta crermos, fazer o que Ele manda. Foi isso que Maria falou. Faça tudo o que Ele mandar. O segredo da vitória é a obediência. Se nós formos obedientes à palavra do Senhor, pode ter certeza que você terá uma vida de vitória. Eu não estou dizendo que não haverá lutas e tribulações, porque seria necessário você sair da terra. Enquanto estivermos aqui, nós passaremos por tribulações. Mas com Jesus nós temos vitória. Olha que coisa linda, o segredo é obedecer a palavra do nosso Deus. E eles foram obedientes, fazendo o que Jesus estava mandando. E aconteceu um milagre, através deles obedecerem e crerem na palavra do Senhor Jesus. Que coisa linda, né? Depois a palavra de Deus, no livro de João, o capítulo 3, vai falar sobre Nicodemos. Sobre o encontro que Nicodemos teve com Jesus Cristo de noite. Nós não sabemos o porquê ele foi ter de noite com Jesus, se era medo de alguém vê-lo conversando com Jesus e ele perder até mesmo o seu cargo, a posição que ele tinha junto ali aos judeus. Nós não sabemos se era porque era muito atarefado, devido ao seu trabalho, só sobrou a noite para ele ir ter com Jesus. Mas o importante é que ele foi ter com Jesus. Ele foi se encontrar com Jesus. E quando ele chegou para Jesus, ele disse, mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque uma pessoa não pode fazer os milagres que o Senhor faz se ele não for vindo de Deus. Que coisa tremenda. Jesus olhou para Nicodemos e falou assim, olha Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou pensando, mas como é isso? Eu não estou compreendendo estas palavras. Como esse negócio de nascer de novo? Será que eu, sendo grande, já velho, eu teria que entrar no ventre da minha mãe e sair novamente? Jesus falou, não estou falando a respeito disso. Eu estou falando a respeito de nascer da água e do Espírito. Olha aí, meus irmãos, que tremendo. Meu Deus, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Olha aí, meu Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreveu que nós fomos gerados de novo através da semente incorruptível, que é a palavra do Senhor. Meu Deus, que tremendo, hein? E ali nós sabemos que Jesus falou com Nicodemos a respeito do nascer de novo. Abandonar o pecado. Ser regenerado pelo Espírito Santo.
possuir o nosso corpo, meus irmãos, ou seja, conservar o nosso corpo irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Nós devemos, meus irmãos, ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para ter o direito de entrar na cidade pelas portas, na cidade celestial. Apocalipse 22, versículo 14. Que lindo! Jesus está falando acerca do novo nascimento, ser regenerado, viver em novidade de vida, abandonar os pecados para servir a Cristo, entregar a sua vida de corpo, alma e espírito para Deus. Que coisa maravilhosa! Que Jesus estava falando para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode herdar a vida eterna. Somente aquele que abandonar o mundo e o pecado é que poderá andar nas ruas de ouro, vestido de vestes brancas com o Senhor. Que coisa linda! Meu Deus! No capítulo 4 do Evangelho de São João, nós sabemos, meus queridos irmãos, que Jesus, ele vai falar acerca da mulher samaritana. Aquela mulher, meus irmãos, que vivia uma vida totalmente triste. Uma mulher que não era feliz. A Bíblia conta a história de uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Uma mulher, meus irmãos, que estava em busca da felicidade. Mas ela não encontrava felicidade em ninguém. Ela só foi encontrar a felicidade em Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que aquela mulher, ela carregava um cântaro na sua mão e aquele cântaro estava vazio. E ela foi até o poço de Jacó, sendo a 6ª hora, ou seja, meio-dia, em ponto. Ali estava aquela mulher para tirar água do poço de Jacó, para levar água para a sua casa. E a alma dela também estava sedenta. A alma dela também tinha sede de Deus. Ore canta labassúrias. E de repente Jesus, ele vem de uma longa jornada. E a Bíblia diz que ele parou junto do poço de Jacó. Meus irmãos, ele sabia na sua natureza divina que ali estaria uma mulher para tirar água do poço. Que ali estaria uma mulher que estava em busca da felicidade, mas não tinha encontrado, já tinha batido em tantas portas, mas nenhuma porta havia sido aberta para ela. Jesus sabia e ele estava ali para curar aquela mulher das suas feridas. Jesus estava ali, meus irmãos, para mudar a vida daquela mulher samaritana. Jesus entrou na pequena cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria. E ali está Jesus parado junto ao poço de Jacó. Na sua natureza humana, ele está cansado. Mas como Deus, nós sabemos que em Isaías 40, a Bíblia diz que ele não se cansa e ele não se fatiga. Jesus está ali, os discípulos disseram: Senhor, nós vamos até a cidade para comprar comida. Jesus disse: tudo bem, eu ficarei aqui aguardando vocês. Mas Jesus estava ficando ali porque ele sabia que uma mulher chegaria ali com sede de Deus, buscando a água da vida, que ia matar a tua sede. A Bíblia diz que quando aquela mulher chegou, meus irmãos, Jesus pediu água para beber. Aquela mulher imediatamente olhou para ele assustada, pensando e dizendo: meu Deus, como pode você, sendo um judeu, pedindo água para mim, mulher samaritana? Como que você pede água para beber? Porque, meus irmãos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Olha aí, a questão era por causa da mistura do sangue, porque os samaritanos haviam se casado com pessoas estrangeiras e os judeus não aceitavam isso. Naquele momento, meus irmãos, Jesus estava ali para quebrar essa barreira, essa inimizade, essa separação que havia entre eles. Em Atos capítulo 10, versículo 34, a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para dar o Espírito Santo para todos quanto ele chamar. A promessa é para você, judeu. A promessa é para você, gentio. A promessa é para você, meu irmão, que está aqui no Brasil. E é para você que está no exterior também.
A promessa de Deus é para todos aqueles quanto Ele chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. A Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Ele pede água, aquela mulher disse essas palavras. Jesus disse para ela, olha, se você soubesse, quem é que pede água para beber? É você que ia pedir água e eu lhe daria a água viva que salta para a vida eterna. Ah, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você soubesse quem é que está falando, ora e clama contigo, mulher. Seria você que ia pedir água e eu te daria água viva que salta para a vida eterna. Alabaço de couva. Naquele momento, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que aquela mulher disse, mas como você vai dar água para eu beber? O poço é fundo. Por que ela disse o poço é fundo? E você não tem com que pegar água. Você não tem nenhum recipiente para tirar água do poço. A mulher disse estas palavras porque ela achava que Jesus estava se referindo à água do poço de Jacó. Mas nós sabemos, bem sabemos, que Jesus não estava falando da água do poço de Jacó. Mas ele estava falando da água da vida, que era ele mesmo. A água da vida, que era ele mesmo. Jesus estava falando de si próprio. Alabaço decanta. Naquele momento, Jesus falou, você quer água, mulher? Ela falou, eu quero. Me dá dessa água para me beber. Eu quero essa água. Jesus falou, quem bebe desta água jamais tornará a ter sede. Quem beber dessa água, da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Não vai mais ter sede das coisas do mundo. Vai sentir nojo do pecado, das coisas mundanas. Porque nele se fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Vai se cumprir nele o que está escrito em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Jamais tornará a ter sede. Aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus de todo o teu coração. Aleluia! Jamais tornará a ter sede. A mulher disse, eu quero beber desta água. Jesus, me dá desta água para que eu possa beber. Eu quero desta água, Senhor. Eu não quero mais ter sede, Senhor. Mata a minha sede então, Senhor. Jesus disse, então vai chamar o teu marido. E a mulher disse, eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e disse, disseste bem, não tenho marido, porque você teve 5 e agora o que você tem não é teu marido. Eu conheço as tuas obras, a tua história, a tua trajetória. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Ainda quando estavas informe, eu já te conhecia. Antes de chegar na cidade de Sicar, eu sabia que você ia estar aqui junto do poço de Jacó. Aleluia. Naquele momento a mulher olhou para Jesus e disse, eu estou vendo que você é um profeta. Mas nós sabemos que era muito mais do que um profeta. Ali estava o Messias. Ali estava o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que veio para salvar o mundo de todos os seus pecados. A Bíblia diz que naquele momento aquela mulher aproveitou aquela oportunidade. E ela disse, olha, eu tenho uma dúvida. Os nossos pais dizem que a gente tem que adorar a Deus aqui nesse monte. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. E eu estou meio que perdida. Eu não sei exatamente o lugar aonde eu devo adorar a Deus. Eu estou perdida. Jesus falou, mulher, vai chegar a hora que nem aqui nem lá. O Senhor está buscando, Deus está buscando, procurando na terra os seus verdadeiros adoradores. O negócio não é aonde se adora. O negócio é quem você adora e como você adora. Não é o lugar. O negócio é como e quem você adora. Deus é espírito. Ele está procurando os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Será que você tem adorado imagem de escultura? Ou será que você tem adorado Deus em espírito? Conforme está escrito na palavra de Deus.
Será que nós temos fugido da palavra ou será que nós temos andado conforme a palavra de Deus, feito conforme a palavra? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há embaixo na terra, nem em cima no céu e nem nos mares. A própria palavra de Deus, ela diz, não farás para ti imagem de escultura para você adorar. Olha aí, porque no Salmo 115, a Bíblia diz que o Deus, imagem de escultura, ele tem mão, mas ele não estende a mão para abençoar. Ele tem boca, mas ele não fala. Ele tem ouvido, mas ele não ouve. Ele tem olhos, mas ele não vê. Ele tem pés, mas ele não anda. Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade. A Bíblia diz que aquela mulher ali, ela teve um encontro com Jesus. E na mesma hora, ela não pensou duas vezes em deixar o teu cântaro e ir para a cidade se tornar uma missionária. Se entregar na obra de Deus, ela creu na palavra do Senhor. Ela recebeu a palavra de Jesus. Ela bebeu da água da vida. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. A mulher bebeu da água da vida. Ela foi para a cidade e começou a pregar a palavra de Deus. E começou a ensinar e falar para aquele povo, olha, eu tive um encontro. Ela começou a dar testemunho, eu tive um encontro com um homem. E ele, eu creio que ele é o Messias. E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas daquela cidade vieram até Jesus. E quando encontraram Jesus, disseram, já não é pelo dito da mulher que nós acreditamos, mas agora nós o temos ouvido pessoalmente, o Senhor falar. E nós cremos mais do que nunca que o Senhor é o Messias. Imagina a pregação de uma mulher. Conduziu um monte de almas até Jesus Cristo, crendo que o Senhor era o Messias, pelo dito da mulher, pela pregação, pelo anúncio daquela mulher, eles se aproximaram de Jesus, já crendo que ele era o Messias. E quando Jesus falou com eles, eles passaram a crer mais ainda. E disseram, já não é mais pelo dito da mulher, pela pregação da mulher, agora nós temos ouvido o Senhor mesmo falar. E cremos mais do que nunca. E até a Bíblia diz que assim os discípulos chegaram da cidade. E disseram, mestre, nós trouxemos comida para o Senhor comer. Jesus falou, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do meu Pai. E realizar a tua obra. Que coisa linda, meus irmãos. A Bíblia fala no capítulo 5 do Evangelho de João. A Bíblia vai contar a história do paralítico de Betesda. Vamos ver o que nós aprendemos. Tudo isso que João escreveu foi para que você viesse a crer que Jesus é o Filho de Deus, que foi enviado para salvar a humanidade dos teus pecados. No capítulo 5, a Bíblia fala que ali em Jerusalém havia um tanque que em hebraico se chamava Betesda. Tinha 5 alpendres, ou seja, 5 pavilhões. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que quando as pessoas iam para a festa da Páscoa, a Bíblia diz que todos levavam seus enfermos e colocavam ali naqueles pavilhões, para que eles ficassem ali à espera de que o milagre fosse realizado em sua vida. Quantas pessoas há anos aguardavam por um milagre. Eles tinham uma crendice popular. Eles acreditavam que em certo tempo descia um anjo, agitava as águas e a primeira pessoa que entrasse, após as águas serem agitadas, a pessoa era curada. E ali estava um paralítico, fazia 38 anos, diz a Bíblia Sagrada. Aquele paralítico estava ali próximo daquele tanque, esperando por um milagre. Até que de repente Jesus entrou naquele pavilhão aonde estava aquele homem paralítico há 38 anos. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você está na espera?
de um milagre de Deus na tua vida, da libertação de Deus para o seu filho. Quem sabe é hoje o dia da tua libertação. Quem sabe é hoje que você vai deixar essas amuletas, sair dessa cadeira de roda, espiritualmente falando. Quem sabe é hoje que essas algemas vão cair por terra. A Bíblia diz que Jesus se aproximou, chegou perto daquele paralítico de Betesda e disse para aquele paralítico: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ser liberto? Naquele momento, aquele homem disse: eu quero, Senhor. Ele não pensou duas vezes em responder: eu quero. Mas tem um problema. Quem sabe há um problema, há uma barreira, há um impedimento, há um embaraço. Quem sabe tem algo que impede você de receber a tua vitória. Quem sabe tem algo que impede você de servir a Deus, de entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe tem algo te prendendo aí, algo impedindo a obra de Deus na tua vida. Aquele homem disse: toda vez que a água é agitada, sempre vai alguém na minha frente. Eu nunca consigo chegar lá. Eu nunca consigo nem sequer sair do lugar. Jesus falou assim para ele: pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus só deu uma ordem para ele e ele creu na palavra do Senhor. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que acreditar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor. Jesus disse apenas uma palavra para ele, disse: olha, levanta, pega a tua cama e anda. Jesus está dizendo para você, você está paralítico aí, muitas das vezes porque você quer, porque Jesus já mandou você se levantar, pegar a tua cama e andar. Quando Deus fala, Ele já está te dando força. É só você acreditar, é só você tomar posse do milagre. Jesus está dizendo para você hoje que está paralítico espiritualmente: pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda, meu filho. E anda na minha presença. Levanta-te, levanta-te. O Senhor está dizendo para você, está te dando uma palavra. E essa palavra tem poder, essa palavra é poderosa. Essa palavra, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus para você nessa noite. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Você quer ser discípulo de Jesus? Renuncie o teu pecado, tome a tua cruz e siga-me. É essa palavra que Jesus está dizendo para você. Aquele homem se levantou, pegou a sua cama. Através do poder da palavra, ele recebeu força, ele recebeu vigor. E ele começou a caminhar, levando a sua cama. Era dia de sábado, e quando os judeus viram ele fazendo aquilo, foram interrogá-lo. O que você está fazendo? Você está quebrando uma regra, você está infringindo uma regra, você está burlando aí a lei. Você sabe que não pode, dia de sábado, carregar nada, fazer nenhum esforço. Quem é que te mandou fazer isso? Ele disse: eu estou carregando a cama porque um homem mandou eu carregar. Então eu estou carregando. Eu não andava, eu estou andando. Aleluia. E esse homem, nós bem sabemos que ele era Jesus. Muita gente quer parar você e quer te interrogar. Quem mandou você fazer isso? Você não precisa de carregar a sua cruz. Você não precisa de sofrer por amor de Deus. Quantos querem te parar? Quantos usados por Satanás dizendo: você não precisa sofrer por amor de Jesus, você não precisa carregar, você não precisa dar testemunho, fica só para você. É assim que o diabo, ele fala pra gente: você não precisa de dar testemunho, você não precisa carregar a sua cama por aí testemunhando o que Jesus fez na tua vida. Quem não quer que você testemunhe, abra a tua boca e fale do amor de Deus, é Satanás. Mas Jesus manda você e eu pegar a tua cama e sair testemunhando.
Aonde você passar, olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Jesus fez na minha vida. Jesus me libertou. Eu era escravo do pecado. Eu era uma prostituta. Eu era um ladrão. Eu era um paralítico espiritual. Mas Jesus me tirou de cima de uma cama. E hoje eu estou andando na presença de Deus para a glória do Senhor. Coisa linda, hein? E Jesus, quando encontrou ele novamente, porque depois Jesus encontrou ele novamente. E Jesus falou assim para ele: filho, você está liberto, mas não torne a pecar novamente, para que não te suceda coisa pior. Então vai e não peques mais. Não deixe o pecado reinar no seu coração novamente. Romanos capítulo 6, versículo 12. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Não deixe o pecado reinar no seu coração novamente, para que não te suceda alguma coisa pior. Tudo isso que você estava passando era consequência dos teus delitos, das tuas iniquidades, dos pecados que você cometeu. Foram os teus pecados que te fizeram ficar em cima de uma cama inválido, sem poder se levantar. Olha o que o pecado fez com a tua vida. Olha o que o pecado fez com você. Te trouxe só infelicidades, angústia, doenças e problemas. Mas agora você está liberto. Não torne a se meter debaixo de um jugo de servidão novamente, porque eu estou te libertando hoje aqui. Vai, mas não peques mais. Quando você vê o pecado, filho, fuja do pecado. Fuja até da aparência do mal. Que coisa tremenda. A Bíblia fala ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, a respeito de Jesus como o pão da vida. Aonde a Bíblia fala que Jesus está pregando, ele está dando o seu discurso, e muitos discípulos acham o seu discurso muito duro. E algumas pessoas dizem: não dá para ficar aqui, não dá para ser discípulo deste homem, porque nós achamos que é difícil demais ouvir esse discurso, é muito duro. Ele está dizendo que para ter comunhão, que para ter vida eterna, é preciso comer da carne dele e beber do sangue dele. Isso é o cúmulo do absurdo. Essa palavra é muito dura para ser ouvida. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. Nós não aceitamos isso e por isso nós vamos sair da presença dele, nós vamos abandoná-lo. Muitos discípulos decidiram em seu coração abrir mão da salvação. Muitos discípulos decidiram se apostatar da sua fé, abandonar a verdade que é Jesus. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Cuidado, meu irmão, você que foi iluminado, você que conheceu a verdade um dia e começar a pisar o Filho de Deus, cuidado, porque mais duro juízo você receberá naquele dia. Se você pisar o Filho de Deus, se você dar as costas para o Salvador, se você abandonar a verdade que é Jesus, não resta sacrifício pelos teus pecados. A palavra do Senhor diz que naquele momento sobraram apenas alguns discípulos. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vocês? Também vão me deixar? Vão me abandonar também, hã? Vocês não são obrigados a me servir. Assim como vocês não são obrigados a guardar a doutrina do Senhor. A ir na casa do Senhor, só vai quem ama Jesus. Só guarda a doutrina quem ama Jesus de verdade. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a ir na igreja. Você vai se você quiser morar no céu, se você ama Jesus de verdade. Você só guarda a doutrina se você ama Jesus. Você não é obrigada a guardar a doutrina. Você não é obrigado a guardar a palavra de Deus. Você não é obrigado a ser seguidor de Jesus. Eu estou aqui pregando, você serve a Deus se você quiser. É você quem decide a tua vida. Tanta gente murmura, tanta gente reclama, atira pedra nos pregadores.
Ai, olha aí, irmão, você serve a Deus se você quiser. Se você ama Deus, você serve, você obedece a palavra de Deus. Se você não ama, fica de boca fechada, que é melhor. É melhor você de boquinha fechada do que você ficar abrindo a tua boca e murmurando contra Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele momento Pedro disse assim: nós não vamos te abandonar. Ele responde para todo o grupo. Pedro responde por todos: nós não vamos te abandonar. Nós já decidimos em nosso coração que nós vamos te seguir. Vamos ser os teus seguidores. Nós não vamos te abandonar. E não é por causa dos pães e nem dos peixes que o Senhor sempre dá para a gente comer depois, no final do culto. Nós não estamos te seguindo por causa de peixe nem de pão, por causa das bênçãos que o Senhor tem nos acrescentado. Nós não estamos te servindo porque o Senhor um dia nos curou. Não é porque o Senhor curou a minha sogra da febre que eu estou te servindo, não. Não é porque o Senhor multiplicou os peixes, quando eu estava lá pescando, fez aparecer peixes, aquela pesca maravilhosa, que eu estou te seguindo, não, Jesus. Nós estamos aqui, não vamos te abandonar, porque somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. É por isso, é por esse motivo que todos nós, que eu, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Natanael, Felipe, estamos te seguindo e vamos continuar te seguindo. Não vamos te abandonar. Para onde iremos nós? Para onde nós vamos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Foram essas palavras do apóstolo Pedro. A Bíblia diz também no capítulo 7 do Evangelho de João, sobre a água da vida. Jesus como a água da vida. Ele vai falar no capítulo 7, versículo 38 e 39. Jesus diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha o que Jesus está dizendo no capítulo 7 do Evangelho de João. No capítulo 8 do Evangelho de João, vai falar sobre a mulher adúltera. A mulher que foi pega no ato de adultério, adulterando. A Bíblia fala, meus irmãos, que os fariseus, os escribas, eles pegaram a mulher em ato de adultério e trouxeram-a até Jesus. Jesus estava no templo em Jerusalém. Jesus ia para o templo ensinar a palavra de Deus. E eles aproveitaram a ocasião em que Jesus estava ali para trazer aquela mulher que fora pega em ato de adultério. Trouxeram aquela mulher, a Bíblia não cita quem era aquela mulher. Alguns deduzem que poderia ser Maria Madalena, mas nós não podemos afirmar que era ela exatamente. Porque ali não cita o nome da mulher que foi pega em ato de adultério. A Bíblia só cita que essa mulher, ela veio, imagina o sofrimento, imagina como ela estava desesperada, sendo acusada, a ponto de ser apedrejada, condenada, morta, conforme a lei de Moisés, que foi dada a Moisés. A Bíblia diz que trouxeram-a até Jesus. E Jesus começou a escrever com o seu dedo na terra. E a Bíblia diz que ali estavam os seus acusadores. E de repente Jesus olhou para os teus acusadores e disse... Todo mundo estava guardando uma palavra de Jesus para ver o que ele iria decidir. Jesus sabiamente, porque ele era sabedoria em pessoa. Jesus olhou para aqueles acusadores e disse
aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Pode ficar à vontade. Quem não tem nenhum pecado, atire, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, ali no capítulo 1, amém? A palavra do Senhor fala, acho que é no 1 ou no 2, fala assim, que se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando. Nós somos mentirosos. Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porque todos nós temos falhas, imperfeições, defeitos. Naquele momento, todo mundo fez uma análise da sua própria vida. Era como se todo mundo estivesse examinando, seguindo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Imagina os fariseus examinando a sua própria vida. E eles viram, naquele momento, Jesus ele veio, irmão, ele quer que nós enxerguemos a necessidade, que nós necessitamos dele, que nós precisamos dele, que nós somos falhos e fracos, que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Naquele momento, todos viram que tinham pecado e seriam injustos se pegassem a pedra na mão e atirassem contra aquela mulher. Naquele momento, Jesus, quando viu que um saiu atrás do outro e não sobrou ninguém, Jesus, escrevendo na terra, torna a olhar para a mulher, olha à sua volta, não tem ninguém. E ele pergunta para aquela mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? A mulher olha assim para Jesus e fala, Senhor, eu não sei para onde foram. Jesus falou assim, mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Porque Jesus ele não veio aqui para condenar, para destruir. Jesus não veio aqui para julgar, ele veio aqui para salvar. Ele veio aqui para salvar, curar, libertar cativos, oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para fazer o escravo voltar para sua família, para sua casa. Jesus veio aqui para que todas as dívidas fossem pagas. Meus irmãos, que coisa tremenda. Veio aqui para morrer pelos nossos pecados, né? E Jesus falou para aquela mulher, agora você vai e não peques mais. E a gente vê também que no capítulo 8 ele se apresenta como sendo a luz do mundo. Jesus fala assim, eu não julgo a ninguém, mas se eu quiser julgar alguém, meu juízo é verdadeiro. Mas eu não julgo a ninguém. Olha aí. Meu Deus, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. Terá a luz da vida. Você quer ser um seguidor de Jesus? Ou você prefere andar em trevas? Nas trevas do pecado. Você prefere abraçar a lascívia, a feitiçaria, a idolatria, a prostituição, as bebedeiras, as glutonarias, as emulações, as heresias, as dissensões? O que você prefere? Andar nas trevas do pecado? Ou será que você prefere ter a luz da vida, que é Jesus? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Você quer ter uma vida iluminada por Deus? Então você precisa decidir a tua vida hoje ainda e abandonar todos os teus pecados. E seguir a Jesus. Que coisa linda. No capítulo 9 do Evangelho de São João, fala sobre o cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus está passando com seus discípulos e de repente eles avistam um homem cego. Olham para ele e perguntam para Jesus, bate uma curiosidade de querer saber o porquê ele está cego, o porquê ele nasceu assim, sem a sua visão. E eles perguntam para Jesus, mestre, por que esse homem é cego? Quem pecou?
ele ou seus pais para que ele viesse a nascer assim. Acreditavam que aquela cegueira era consequência de pecados de alguém, ou dele mesmo, ou de seus pais. Mas Jesus explicou para eles e disse: olha, nem ele pecou e nem muito menos os seus pais. Mas essa cegueira foi permitida, foi permissão do Senhor Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. E aí, de repente, Jesus chamou aquele homem cego até ele. Jesus, naquele momento, cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos daquele homem cego e disse para ele: agora você vai no tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava os teus olhos. E aquele homem, obedecendo a palavra de Jesus, ele foi até o tanque de Siloé, que significa o enviado, lavou os seus olhos e começou a enxergar para a glória do Senhor. Naquele momento, quando ele chega em sua casa, a mãe e o pai estão admirados de ver aquele grande milagre. Eles sabiam que aquele milagre era Deus, era vindo de Deus. Mas até então eles não queriam dar testemunho porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. A Bíblia diz, meus queridos, que muitas pessoas amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o mal de muita gente. Muitos têm medo de perder a sua posição, o seu cargo, a sua herança, mas não têm medo de perder a salvação. Não tem medo de perder a presença de Deus. Olha aí. Muitos, o mais importante para ele é o seu carro, é a sua casa, é o seu cargo, é a sua função na igreja. E não a salvação da sua alma. E não a presença de Deus. Naquele momento, a Bíblia diz que os fariseus começaram a perguntar: quem te curou? E ele dava testemunho sem medo. Foi um homem chamado Jesus. Ele cuspiu na terra, fez lodo, untou os meus olhos e eu estou enxergando para a glória de Deus. E eles, ali meus irmãos, desacreditado ainda, tornava a perguntar: como que foi esse negócio? Quem te curou mesmo? E ele repetia o seu testemunho, dizendo: foi um homem chamado Jesus. Cuspiu na terra, untou meus olhos e mandou eu ir até o tanque de Siloé. Eu lavei os meus olhos e voltei enxergando para a glória de Deus. Salabaço de couva. Tornava a perguntar e ele disse: olha, eu acho que vocês estão querendo se tornar seguidor de Jesus também. E ele falou assim: olha, eu sei que esse homem me curou. Se ele tem pecado, eu não sei. Eu só sei que ele me curou. Eu acho que Deus ouve aquele que é temente, né? Deus não ouve a pecador. Eu acredito que ele é vindo de Deus. Naquele momento, eles se aborreceram com ele e o expulsaram da sinagoga. Seus pais ficaram caladinhos. Quando perguntaram para os seus pais, eles disseram: nós não queremos envolver nesse assunto. Pergunta para ele porque ele já é maior de idade. Ele mesmo responde por si só. Nós não vamos responder nada, nós não sabemos de nada. Pergunta para ele, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E ele foi expulso, mas quando ele foi expulso pelos homens, lá na frente estava Jesus, de braços abertos para recebê-lo. Que coisa maravilhosa. Não preocupe, não. Se o homem te expulsar, te desprezar, Jesus está de braços abertos para você. Não preocupa, irmão. Com o homem, não. Jesus te recebe, Jesus te ama. Jesus não te despreza. Jesus jamais esquece do seu filho que ele ama. Glórias a Deus. No capítulo 10 do Evangelho de São João, eu vou procurar resumir mais. Eu falei que eu ia falar sobre o livro de João. Capítulo 10 do livro do Evangelho de João. Fala sobre Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas tuas ovelhas. No versículo 9, a Bíblia vai dizer: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, salvar-se-á. No versículo 10, Jesus está dizendo:
O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus fala a respeito do bom pastor, fala a respeito do mercenário. O mercenário é aquele que não é pastor. Ele não tem cuidado das ovelhas. Quando ele vê o lobo vindo, ele abandona as ovelhas, sai correndo e deixa elas sem a proteção. Mas o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele deu a sua vida por nós. Ele provou o seu amor para conosco. Amém? O nosso Deus e o nosso Jesus, né? A palavra de Deus também fala no Evangelho de João, no capítulo 11, sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que Jesus era amigo de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e Marta e Maria também. Certo dia, Jesus estava na aldeia de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia. E quando ele acabou de sair de lá, já estava a caminho de 2 dias, ele recebe uma notícia não muito boa. Alguém chega e diz assim: olha, o teu amigo a quem tu amas está doente. Lázaro está doente. E Marta e Maria mandou que eu viesse dar o recado para o Senhor. Naquele momento, Jesus, ele ainda esperou mais um dia, alguns dias, e depois Jesus foi para Betânia. E quando ele quis voltar, nós sabemos que os discípulos tentaram interferir, tentaram impedir de Jesus voltar para Betânia. Não, não volta não. As pessoas queriam te matar lá e você quer voltar? Jesus falou: não, eu tenho que ir. O nosso amigo Lázaro dorme e eu tenho que despertá-lo do sono. Naquele momento, os discípulos disseram: tá bom, a gente vai para morrer com o Senhor. E voltaram para a cidade de Betânia. Chegando em Betânia, a primeira pessoa que vem para receber Jesus foi Marta. E Jesus, tentando confortar Marta, disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. E Marta disse: eu sei, irá ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Jesus estava falando de ressuscitá-lo naquele exato momento. E até então Jesus continuou caminhando e de repente também encontra com Maria, Maria chorando. E ela disse: Senhor, assim como Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Jesus naquele momento foi até o sepulcro. E aí quando chegou perto do sepulcro, capítulo 11, versículo 35 de João, a Bíblia diz que Jesus chorou. Alguém pode ficar pensando assim: por que será que Jesus chorou? Sabe por que Jesus chorou? Se você pegar a palavra do Senhor, quando fala que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, a Bíblia diz que ele também chorou quando ele entrou na cidade. Quando ele olhou para Jerusalém, Jesus também chorou. E agora aqui diante da sepultura de Lázaro, Jesus chora. Jesus chorou. Por que será que Jesus chorou, que Jesus chora? Diante da sepultura do seu amigo íntimo, Lázaro. Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus. Foi por isso. Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus. Ao ver a tamanha incredulidade, porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E ele foi até ali para realizar aquele milagre para que os judeus viessem acreditar que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus se aproxima, ele manda: tirai a pedra. Quando ele diz tirai a pedra, Marta, a irmã do defunto, se levanta e diz: não,
Não, Senhor, não manda tirar a pedra, não. Já faz 4 dias que o meu irmão está morto. Já deve estar em estado de decomposição. Não, Senhor, já está cheirando mal. E Jesus disse: Marta, eu já não disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. E muitos judeus, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, todo envolto em faixas, se levantou e veio caminhando com vida para fora do sepulcro. Meu Deus! E a maioria dos judeus creram, que Jesus era o Filho de Deus através daquele grande milagre que Jesus operou. Jesus teve que ressuscitar Lázaro. Ele permitiu que Lázaro descesse à sepultura e ficasse 4 dias morto. E depois ressuscitá-lo, para poder os judeus crerem que ele era o Filho de Deus. Tem muitas coisas que Deus permite nós passarmos em nossas vidas, para que através do nosso testemunho, outras pessoas possam se render aos pés de Jesus. Para que outras pessoas venham também a crer que Jesus é o Filho de Deus. Assim como os judeus creram através da ressurreição de Lázaro, discípulo de Jesus também, né? Seguidor de Jesus Cristo. Olha aí, quem sabe Deus está permitindo você passar por uma prova. Quem sabe Deus está permitindo você passar por uma luta. Tudo isso porque Deus, através do seu testemunho de vitória, depois, Ele quer salvar até pessoas da sua própria família. Então não murmure da situação que você está enfrentando. Não reclame. Quem sabe através desta prova que o nome do Senhor será glorificado. Essa prova que você está enfrentando. Essa luta que você está passando. Quem sabe através dela que a sua família será salva quando olhar e ver a vitória, o milagre de Deus sendo operado na sua vida. Amém? Lá no capítulo 12 de João, do Evangelho de João, vai falar sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Amém? A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Aí você já conhece a história, o cumprimento de Zacarias 9:9, o jumentinho em que ele entrou montado lá em Jerusalém, filho de uma jumenta, um jumentinho que ninguém nunca tinha montado nele. Jesus entrou lá em Jerusalém. Amém? Nem todas as pessoas estavam ali, né? Os judeus não estavam ali para recebê-lo. Apenas algumas pessoas, né, estavam ali para louvar a Jesus Cristo. Amém? Bom, no capítulo 13 do Evangelho de João, fala sobre quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando o grande exemplo de humildade para nós. Ele, sendo o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. Quantas vezes queremos ser o grandão, queremos ser o maior, queremos ser o melhor. Jesus, sendo o grande, o todo-poderoso, ele se fez como um servo, como se fosse o menor, lavando os pés dos seus discípulos. Se você quer ser grande no reino do céu, seja o menor aqui na terra. Aprenda a servir o teu próximo e a Deus. Seja humilde, humilhai perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Amém? Então olha aí, Jesus falou até a respeito, né? Aquele que está limpo precisa somente lavar os seus pés. Não precisa de lavar a cabeça, a mão, o rosto. Porque quando Pedro, ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Né? Ele não achava aquilo, ele achava aquilo um absurdo, Jesus ter que lavar os seus pés, ele sendo o Senhor. E ele falou: não, o Senhor não vai lavar meus pés. Quem tem que lavar os pés do Senhor sou eu. Jesus disse: aquele que não lavar os seus pés
não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. Não tem comunhão comigo. Naquele momento, Pedro, com medo de perder a sua parte, a sua comunhão com o Senhor, disse: pode lavar tudo então. Pode lavar as mãos, a cabeça, tudo. Glórias a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? No capítulo 14 do Evangelho de João, a palavra de Deus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, no versículo 6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ali Jesus, no capítulo 14, ele fala: não vos deixarei órfãos. Ele fala da promessa do Consolador. Enviarei outro Consolador para estar convosco. Amém? No capítulo 14 fala da promessa do Consolador, o Espírito Santo de Deus, que seria enviado para estar conosco aqui na terra após a ascensão de Jesus ao céu. Jesus falou que ia subir para o Pai. E quando ele subisse para o Pai, ele estaria enviando aqui na terra o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos guiaria em toda a verdade. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus fala que todo aquele que não estiver ligado nele não pode produzir fruto. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que não produz o fruto será cortado e lançado no fogo. Olha aí, meu Deus, Jesus fala a respeito da videira, dos ramos. Nós somos os ramos. Temos que estar ligados na videira, que é Jesus, para poder produzir o fruto na presença de Deus. E no versículo 16, ele diz o quê? Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão e produza fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Que coisa linda! Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós, para que vocês venham dar fruto. Que coisa linda! No capítulo 16 do Evangelho de João, a palavra de Deus fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Fala sobre a função do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Olha aí, fala que ele nos guiaria em toda a verdade. Que coisa linda, né? Ali mostra que Jesus Cristo é o doador do Espírito Santo de Deus. E mostra o que o Espírito Santo veio fazer aqui na terra: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por que da justiça? Ele veio para convencer da justiça, mostrar para nós quem é a verdadeira justiça que nos livra da ira de Deus. Jesus Cristo é a justiça que nos livra da ira de Deus. É isso, o Espírito Santo veio para nos convencer que Jesus Cristo, somente Ele, é a justiça que nos livra da ira de Deus. Se você quer ser livre da ira que está por vir, da ira vindoura, da grande tribulação, você precisa crer em Jesus, receber Jesus em tua vida. Olha aí, meus irmãos, ele veio para convencer do juízo. Haverá um julgamento. Todos aqueles que não crerem serão condenados. Olha aí, a função do Espírito Santo de Deus não é apenas vivificar, não é apenas consolar o nosso coração, mas também convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 17 do Evangelho de João, ali mostra Jesus como grande intercessor. Jesus está orando, ele faz uma oração pelos teus discípulos. E ele pede ao Pai que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele fala que nós não somos daqui. Nós somos apenas estrangeiros, peregrinos neste mundo. A nossa morada não é aqui. Por isso nós somos aborrecidos
odiados, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Você está entendendo por que que o mundo te odeia? Você está entendendo por que muitos não gostam de você? Você está entendendo por que que no seu trabalho você passa tanta luta, perseguição? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós não somos daqui. Quem é um verdadeiro cristão? Todos aqueles que piamente quiserem servir a Deus padecerão perseguições. Serão odiados, diz a palavra de Deus. E Jesus ora pelos seus discípulos no capítulo 17 do Evangelho de João. No versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade, que é a tua palavra. Jesus pede ao Pai que santifique os seus discípulos através da sua palavra, que é a verdade. Que coisa maravilhosa, que oração, meu Deus, tremenda que Jesus fez pelos seus discípulos. No capítulo 18 do Evangelho de João, já estou terminando, para nós finalizarmos. Fala sobre Jesus no jardim Getsêmani. Aí você sabe o que aconteceu com Jesus no jardim Getsêmani. Foi ali que ele foi prensado, moído, esmagado, suou grandes gotas de sangue, saía pelos seus poros. Getsêmani era o lugar aonde se prensava as azeitonas para se extrair o azeite. Jesus estava sendo esmagado no Getsêmani. Jesus pediu aos discípulos Pedro, Tiago e João que orassem com ele 1 hora, mas eles não conseguiram, eles adormeceram. Foi aonde que Jesus, lá em Mateus, até mesmo fala da mesma passagem, Mateus 26 fala também, e Jesus falou para eles orar e vigiar, para não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi no Getsêmani que aconteceu tudo isso. Foi ali também que após ele ter orado, chega Judas Iscariote e trai ele, com um beijo no seu rosto. Jesus é traído, é levado preso, como se fosse um ladrão de beira de estrada, um salteador. Jesus é levado preso. Amém? Já no capítulo 19 de São João, vai falar sobre a crucificação. Fala sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi crucificado. Aí você sabe o que aconteceu na crucificação de Jesus Cristo. Amém? No capítulo 20, resumindo, aí já fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 20 de João fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Jesus ressuscitou. Vai falar sobre Maria Madalena. No terceiro dia, no primeiro dia da semana, foi até o sepulcro. E chegando até o sepulcro, Jesus não estava lá. O corpo dele não estava lá. Jesus havia ressuscitado. E quando Maria está chorando, e ela vê o Jesus em pé ali, ela pensa que é o hortelão, que é o jardineiro do cemitério. Naquele momento, Jesus disse Maria. Quando ele fala Maria, Maria reconhece a voz do Salvador. E ela diz Rabone, que quer dizer mestre. E ela foi e se lançou aos pés do Senhor para adorá-lo. Naquele momento, Jesus disse, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Maria vai e anuncia aos discípulos que eu ressuscitei. Eu estou vivo. Glórias a Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. E ali nós podemos ver no versículo 30 e 31, que é o que nós lemos no início da pregação. Todas essas coisas foram escritas por João, o discípulo que Jesus amava, para que nós venhamos crer
que Jesus é o Filho de Deus. Não há outro em quem nós possamos, ou seja, através de quem nós possamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva, cura, batiza e liberta o pecador. O capítulo 21 do Evangelho de João fala sobre Pedro e alguns discípulos junto ao mar Tiberíades, quando Pedro estava meio que distante do Senhor, porque ele havia pecado, porque ele havia negado a Jesus 3 vezes, e Jesus foi até junto do mar Tiberíades para poder restaurar a vida de Pedro. Jesus aparece como restaurador, o restaurador do perdido, daquele que se desviou. Naquele momento, Jesus se aproxima e ele parece até mesmo que é um mendigo que está na beira da praia. Tem alguma coisa para comer aí? Pedro não estava sozinho, haviam mais alguns discípulos com ele, que voltaram a pescar, assim como ele voltou a pescar peixes novamente. Mas não conseguia pegar nenhum peixe. E Jesus perguntando, tem alguma coisa de comer aí? Eles disseram, não, nós não temos nada para comer. Eles estavam falando a verdade, porque eles não tinham conseguido pegar nenhum peixe naquele dia. De repente João olhou, e quando Jesus falou assim, lança a rede à direita do barco, João reconheceu que era Jesus. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, é o mestre. Pedro estava sem a sua veste, a sua túnica. E naquele momento ele pega, veste a sua túnica e saltou dentro do mar. E Pedro foi nadando em direção à praia. E os outros discípulos vindo também. E aí quando se aproxima da beira da praia, ali está Jesus, o seu Salvador. Aquele que iria restaurá-lo. Aquele que estava ali para poder perdoar a Pedro de todos os seus pecados. Aquele que ainda não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Assim como ele estava na beira daquela praia para poder restaurar Pedro, ele está aqui nesta noite, ele quer restaurar alguém. Alguém que pecou. Alguém que negou a Jesus. Halabacanto de covas. Alguém que saiu da presença de Deus já há tempos. Alguém que está desviado porque olhou para o homem. Olhou para as lutas, as tribulações. Jesus está na beira da praia agora. Ele está olhando para você, Pedro. Ele quer você de volta, na comunhão, na santificação, no ministério, cumprindo a tua missão, fazendo a obra de um evangelista, alabaçu de cova. Jesus está na beira da praia, olhando para você, Pedro, esperando você voltar para ele, reconciliar com ele. Jesus quer te ajudar, Jesus quer você de volta. Ele está dizendo, volta, filho meu. Volta, filho meu. Ele está dizendo para você nessa noite, volta, filho meu. Quem sabe você é uma dracma perdida dentro da casa. Quem sabe mesmo indo na igreja, você está distanciado, porque você não ora mais, porque você não lê a Bíblia mais, porque você está fora de comunhão mesmo, estando dentro da igreja. E ele está dizendo, volta, filho meu. Ele está aqui para te restaurar, a dracma perdida também. Ele está aqui para te restaurar, limpar você do teu pecado, perdoar você do teu pecado. Ah, irmã, mas eu fiz isso, aquilo. Eu estraguei meu cabelo, irmã. Irmã, eu agora estou na vaidade, eu agora estou na lascívia, eu estou na prostituição, eu estou no adultério, não importa o pecado que você está, eu me droguei. Eu estou fumando, bebendo, voltei a fazer tudo isso. Será que Jesus me perdoa? Será que Jesus ainda tem algo na minha vida? Tem. Ele perdoa, porque a porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Jesus está na beira da praia e ali está uma fogueira acesa. Essa fogueira era para lembrar Pedro do momento em que ele negou. Ele negou Jesus perto de uma fogueira. Quando se aquentava,
Lembra que foi perto de uma fogueira? Ali estava o cenário, para poder lembrar Pedro, para que ele reconhecesse os teus delitos e recebesse a misericórdia de Deus e fosse restaurado pelo Senhor. Olha aí, naquele momento, Jesus tinha peixe ali, meus irmãos, também, para que eles viessem a se alimentar. Meu Deus, tremendo, né? Vou ler essa parte aqui, ó. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu, e semelhantemente, o peixe. Tinha peixe e pão. Peixe e pão. Tinha ali. Olha o alimento. O peixe, para lembrar a tua missão. O peixe, Aço declama, é para lembrar a tua missão. Você não foi chamado para pescar peixe, mas para pescar homens para o reino do céu. O peixe é para lembrar o teu chamado, a fogueira é para lembrar onde você caiu, onde você negou Jesus. Você lembra? 3 vezes. Foi perto da fogueira, se aquentando na roda dos escarnecedores. Você lembra onde você caiu? Na roda dos escarnecedores que você caiu. Por isso que o salmista, no capítulo 1, orienta: bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não segue o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se assentou à roda dos escarnecedores e acabou caindo, acabou pecando, acabou negando Jesus 3 vezes. Foi ali que ele caiu. Você está vendo? Muitos dizem, não tem nada a ver eu sentar aqui não. Não tem nada a ver eu olhar isso aqui não. Não tem nada a ver isso não. Tem sim. Você pode cair, você pode pecar. Por isso temos que fugir da aparência do mal. Por isso não podemos assentar na roda dos escarnecedores. A gente pode acabar pecando. Podemos acabar deixando ser influenciados. Olha aí. Foi ali que você caiu. Junto da fogueira. O peixe é para lembrar o teu chamado, a tua missão, o teu chamado. O pão é o alimento que você precisa, a palavra do Senhor. O pão é o alimento que você precisa. Glórias a Deus. Olha aí. Naquele momento, Jesus falou: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus, lembra que ele falou que Pedro negaria ele 3 vezes? Agora ele estava perguntando 3 vezes se Pedro o amava, para pagar aquelas 3 vezes que ele negou Jesus. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi restaurado pelo Senhor. É assim como Pedro foi restaurado, Jesus quer te restaurar. Restaurar a sua comunhão. Ele quer te vestir de novo de glória e de honra. Salmos 8, verso 5. O Senhor havia nos coroado de honra e glória, mas a gente sabe que quando o homem pecou, ele perdeu a veste de glória e honra. Quem sabe você pecou, negou Jesus, e você perdeu a sua veste de glória e honra. Quem sabe a tua veste está manchada pelo pecado. Mas hoje Jesus quer devolver para você. Ele quer te vestir de novo, de uma veste de glória e de honra. Basta você querer e aceitar. Jesus está de braços abertos para restaurar a sua vida. Tem alguém aí nessa live que quer aceitar Jesus ou reconciliar com Deus? Coloca embaixo aí no comentário. Eu quero, que eu vou orar e você vai repetir comigo. Entregando a sua vida. Levanta a sua mão. Se cair a live, você faz a oração. Porque já tem tempo que eu estou aqui, pode ser que caia. Levante a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus. Você que quer aceitar Jesus, fala aí: Senhor Jesus, nesse momento,
eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados e me dá força para voltar para a sua casa. A melhor coisa é o que você está fazendo agora, entregando a sua vida para Jesus. Não tem nada melhor do que Jesus. A palavra dele é maravilhosa. Eu amo a palavra do Senhor. Deus está recebendo todas essas pessoas que estão dizendo que quer Jesus aí. Muitas pessoas estão dizendo aí: eu quero. Receba Jesus agora no teu coração. Receba Jesus agora na sua vida. Receba de todo o teu coração. Entrega agora a sua vida para Ele. Diga para Ele que você o ama. Peça perdão de todos os teus pecados agora. Jesus está aqui para te perdoar. Apagar os teus pecados. Não importa o que você fez. Se você abortou, matou. Se você roubou. Jesus te perdoa agora. Talvez você está até aí. Ai, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Você não blasfemou. Quem blasfemou não se preocupa. Então você não blasfemou. Jesus está aqui para te perdoar por todos os teus pecados. Ele está aqui para te receber e te dar o direito de ser chamado de filho de Deus, filha de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você para finalizar essa live. Eu estava ouvindo, meus irmãos, que lá em Israel, eles estão construindo, já está terminando já está para inaugurar, segundo o que eu ouvi, né? E acredito que é real, porque é um pastor que a gente conhece, é muito conhecido, e ele fez até um vídeo comentando a respeito, que lá em Israel, eles estão fazendo uma ferrovia de trem lá, um negócio de trem lá, né? Que vai conduzir os passageiros, acho que de algumas nações até Israel, até o templo, aonde vai ser o local lá do templo, né? Que vai ser reconstruído, que a gente sabe que o anticristo irá querer se assentar no trono como se fosse Deus. E também já estão até criando os animais, vacas, novilhas, sem defeito, para o sacrifício que será feito no templo, assim que o anticristo chegar. Eles estão aguardando o Messias, né? Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então já está tudo preparado. Os utensílios para o templo, os sacerdotes que vão, né, trabalhar, fazer o seu serviço no templo, já está tudo preparado, já estão sendo orientados, né? As novilhas para o sacrifício, que eles vão voltar a fazer sacrifício, gente, de animais novamente, né? E essa estação de trem aí já está, né, quase terminada, será inaugurada. Está tudo preparado, a planta do templo também já está preparada para a reconstrução do templo. Irmãos, eu quero dizer para você com essas palavras que Jesus está voltando. A trombeta está para tocar a qualquer momento. Se prepare. Meus irmãos, esteja preparado, a trombeta está para tocar. A trombeta está para tocar. A Denise está dizendo que vai ficar pronta em abril de 2023. É isso mesmo que eu ouvi, em 2023. Né? Dizem que vai ser inaugurado em 2023. Né? Então, olha aí. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Fica firme, para de olhar para as coisas que estão acontecendo. Para de olhar para isso, não se distraia. Não perca o foco que são as almas e Jesus. Vamos cumprir nossa missão. Irmão, você que está me ouvindo. Reparta o teu pão com quem não tem. Vai atrás das almas perdidas. Não fique esperando o pastor. Não fique esperando o irmão. Vai fazer visita para quem está precisando. Para quem você sabe que não está indo na igreja. Vai lá você. Ah, eu não sei ler. Ah, eu não sei pregar. Vai lá. Em nome de Jesus. Pega a tua espada e vai fazer a obra de Deus. Porque Jesus está voltando. E naquele dia nós vamos ter que prestar conta. As almas que nós ganhamos para Ele. Não fica aí só sentado aí dentro da igreja, não envolve em contendas dentro de igreja não, meu irmão. Não se distraia.
Não perca o foco, irmã. Não desanima também, não. Jesus está às portas. É agora que nós temos que ficar firme e santificar cada dia mais a nossa vida. Então vai, ó, pega a sua espada e vai. Vai fazer a obra. Vai ganhar alma para Jesus. Pega folheto, vai para o sinaleiro, vai aonde tiver alma. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Não se embarace com as coisas desta vida. Não fique distraído com fofoca, com escândalo, com conversinha daqui e dali. Para de se envolver, de ficar comentando em vídeos que as pessoas estão lá só preocupadas com a vida do outro. Não participe de rodinhas. Mesmo nas redes sociais, saia da roda dos zombadores, escarnecedores. Saia da roda daqueles que ficam só fofocando, preocupado com a vida alheia. Cuidado que se você estiver nessa roda, tu vai perder o trem da salvação. Cuidado, irmão. Amém? É um conselho que eu estou dando para você que está aí, né? Amém? Que Deus abençoe a todos. Aqui nós ficamos com a palavra de Deus. Amém? Acredito que muitos foram edificados através da palavra do Senhor. E Deus abençoe a tua vida. Estude a Bíblia. Meu conselho é: ame a palavra. Estude a Bíblia. Ore. Jejue. E que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Fica com Deus. A paz do Senhor e a paz. E ore por nós, viu? Ore por mim que eu estou orando por vocês. Amém? Um abraço para todos vocês.